de Piá lá e foi muito gostoso estar lá conhecendo. Trabalho lindo que a igreja está fazendo, está desenvolvendo em parceria com a Alcance Curitiba. E nós vamos só ampliar isso, né, pastor? Vamos ampliar porque o reino tem pressa, né? O reino tem pressa. E uma das coisas que a gente entende, por exemplo, há um motivo para a pastora Vanusa não estar aqui hoje, né? Porque no início do mês vira as ministrações das crianças, né? Vira ali a apostila, não sei se o termo é esse, das crianças, e ela faz questão de estar lá sempre, né? Para que tudo saia. Não que não vá sair se ela não tiver, mas ela gosta de estar ali, né, conectada nesse primeiro domingo lá, que é culto de ceia, e muda as ministrações das crianças. Ela gosta de estar conectada porque nós entendemos que a parte mais importante do reino são as crianças, né? São elas que vão levar adiante aquilo que nós cremos, né, e aprendemos. É através delas que nós vamos repartir, porque muita gente põe a fé hoje nas redes sociais, né, pastor? Mas as redes sociais às vezes mais confundem do que, né, ensinam da maneira correta. Então, é através do ministério infantil, através das nossas crianças, né, que nós vamos poder levar o evangelho à frente de maneira completa, de maneira íntegra, de maneira, né, profunda, através da vida deles. E é muito bom quando a gente vê uma criança entregando a sua vida a Jesus, né? Lá a gente celebra cada pessoa que entrega a vida a Jesus, mas a celebração você sente que é diferente quando uma criança vai para frente aceitar Jesus, quando ela entende, quando o Espírito Santo vira a ficha ali, a chave ali na vida dela, né, a gente celebra com mais alegria, com mais vontade, né? Um dos meus sonhos era ter sido levado a Jesus na infância, né? Não tive esse privilégio, mas os meus filhos tiveram. Amém? Amém? Amém, gente. Esquentou um pouquinho agora à noite, mas, né, dá para a gente ter um pouquinho mais de animação. Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo lá em Atos 20, 35, por favor. Alguém chamado como eu para amar ao próximo, né, evangelizar e prestar assistência, não poderia deixar de falar nesta noite a respeito da importância de nós estendermos a nossa mão ao próximo, né, que faz parte das nossas vidas. É gostoso demais um culto de milagres, é gostoso demais um culto de mover de Deus, né, mas a gente também precisa trazer à tona a importância de ter um coração, né, cheio do amor de Deus pela vida do nosso próximo. Lá em Atos 20, 35 diz assim: em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Repita comigo: mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém. Acabei de fazer com vocês o que eu odeio que façam comigo. Glória a Deus, essa é a minha vingança, né? Pastor, eu gosto de ir em restaurante, e aí sempre vou assim, essas churrascarias que a gente vai, né? Daí quando chega o carneiro, eu sempre faço a mesma piadinha com o garçom, né? Essa é a única hora que o pastor pode se vingar da ovelha, né? Comendo um carneirinho, então não deixa de passar o carneirinho na minha mesa, né? E eu, quando estou com o microfone na mão, eu judio da turma que leio quando eu sou judiado, né? Porque curitibano não gosta de ficar repetindo a coisa. Pior é quando ainda a pessoa fala, né? Olha no olho do irmão que está aí do teu lado. Meu, curitibano não é muito chegado nisso mesmo, né? Mas, queridos, brincadeiras à parte, eu pedi para vocês repetirem, porque nós temos que ter essa convicção. Nós vivemos num tempo em que receber é muito importante, não é? Ele não fica alegre quando recebe. Quem não gosta de presente aí, ergue a mão. Olha, quase peguei-os. Todo mundo gosta de presente, por mais turrão que seja, né? Quem tem um seu lunga na família, um turrão, né? Aquele chatão mesmo, assim, que está sempre de mau humor,
mas geralmente se ele ganhar um presentinho, ele vai esboçar um sorrisinho, ele vai dar vai querer ali abrir o rosto, você vai ver o rosto dele se iluminar, porque todo mundo gosta de ganhar presente. Todo mundo gosta de ser abençoado. Mas não é o que o Senhor Jesus ensina. Você não vai ver ensino na Bíblia a respeito de receber. Você não vai ver ensino na Bíblia a respeito de você ganhar. O Senhor Jesus ensina lá em Marcos 12, 31, que depois de amar a Deus sobre todas as coisas, o mandamento mais importante é amar ao próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se nós gostamos de receber, e nós temos que amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos, o que nós temos que fazer pelo próximo? Estender a mão. Estender a mão, sempre. Estar à disposição, como bons cristãos que somos. Gente, deixa eu pedir perdão para vocês. Eu estou tendo um pouquinho de dificuldade na fala, porque minha esposa e a minha dentista se juntaram e me pregaram um golpe, e meteram um aparelho aqui embaixo na minha boca, aqui, para trazer um dente aqui para o lugar. E eu usei aparelho com 14 anos, pastor. Então, depois de 34 anos, colocaram um aparelho de volta na minha boca e ele está me machucando. Então, às vezes, eu estou dando essas travadas saindo as palavras erradas ali. Não tomei nada antes de vir para cá, irmão, tá? É só o aparelho mesmo, não fique assustado. Fui curado já há 19 anos dessa coisa e não faço mais uso, em nome de Jesus, nunca mais vou fazer. Amém? Então, a compaixão, ela é a melhor forma de demonstrarmos o nosso amor pelo Senhor. Nós gostamos muito de vir à igreja, erguer as nossas mãos, adorar ao Senhor, chorar diante de Deus. Alguns mais animadinhos, menos curitibanos, dar uma dançadinha, né? E glória a Deus que tem esses, né? Porque se esperar de mim não vai ter dança mesmo, né? Mas todos nós amamos adorar o Senhor com as nossas palavras, né? Quem não se sente bem quando pode dar o testemunho de que é um servo de Deus, né? De que serve ao Senhor, de que é alguém que tem bom coração, de que é um cristão convicto. Mas existe uma segunda etapa, que são as ações. Não basta declarar com a boca. Não basta só viver de dizer. Uma coisa é o que nós falamos, outra coisa é o que nós vivemos. Quando alguém me procura com conflito, eu sempre costumo dizer, olha, tem 3 lados de um conflito. O seu lado, o lado da outra pessoa e a verdade. Então, amar a Deus tem 2 lados. O lado que você fala e o lado do que você faz. A sua comunicação, a comunicação do seu amor a Deus, ele é feito de 2 formas. Com o que você fala e com o que você faz. E aí, a gente sabe que um cristão, ele é realmente convicto da vida que ele leva, quando você olha para ele e você vê ele vivendo aquilo que ele diz que faz. Então não tem como você dizer que ama a Deus, mas virar o rosto para o lado e ver uma pessoa em necessidade. Não tem como você dizer que ama a Deus, mas não ser o primeiro a estender a mão para socorrer alguém. Eu me lembro, há uns anos atrás, nós estávamos numa fase assim, eu tinha acabado de me converter, estava saindo das drogas, né, do crime, comecei a trabalhar, aí tive que abrir mão de um trabalho meio esquisito que eu tinha, e fui trabalhar de auxiliar do almoxarife. E fui aprender aquele trabalho, e eu lembro que eu ganhava assim pouco mais de um salário mínimo, era muito pouco na época mesmo, dali eu tirava ainda, né, um monte de coisa, pagava aluguel,
E era um desafio manter a casa com aquilo. Metade do salário ficava no aluguel. A outra metade eu tinha que fazer acontecer, né, as coisas ali para dentro de casa, e não era fácil. E era tudo contadinho, irmão. Você sabia quantas bolachas tinha no pacote de bolacha recheada, você sabia quantos pão tinha na sacolinha em cima da mesa, né? A gente que controlar, quem já passou por isso aí? A gente controlava tudo ali, né? Cada centavinho. E eu me lembro que geralmente eu chegava, tomava meu café da manhã para ir trabalhar. Aí era só eu, a Vanusa e o Alan, que era pequenininho. E aí, quando eu chegava de tarde, eu via que estava faltando ali, né, mais pão do que o normal na sacolinha. E um dia eu perguntei para a Vanusa, falei, escuta, quem que está vindo aqui em casa durante o dia? Porque eu sei que você não é de comer tudo isso, né? E as coisas parecem que, né, não estão dando, o leite não está dando. A gente tinha lá, era um pacote de leite ali para a semana, né? Era uma caixinha de leite, 1, 2 caixinhas de leite para a semana, tinha que racionar, porque o Alan tomava mais do que a gente. E começou a ficar estranho aquilo. E ela falou, olha, deixa eu te falar, é que eu estou com um cliente aí. Um cliente? Eu estou com um tiozinho que todo dia, né, bem na hora que eu chego da escola, ela trabalhava numa escola ainda, bem na hora que eu chego da escola, ele bate palma e ele pede um café para mim. E eu vou lá e preparo um copo de café com leite, né, e preparo daqueles pão ali e entrego para ele. Falei, então é assim, né? Mas às vezes ele come 2 pão. Tipo, nem eu como 2 pão em casa, né? É só um para dar aquela forrada para ir para a empresa, para dar tempo de esperar o almoço, né? E falei para ela, tá bom, né? Se você está confortável fazendo isso, né? Mas assim, não é o ideal e tal, né? E aquilo passou, irmão. Aquilo durou anos. Enquanto nós moramos naquela casa, aquele homem ia lá sempre. Só que aí, quando eu estava em casa, aí eu convidava ele para entrar, eu sentava com ele, eu falava do amor de Deus para ele, né? Mas a gente já preparava, ia dando aquele horário, a gente já ia preparando o café, o nosso café da tarde mudou o horário no final de semana, porque a gente sabia ali que logo, logo ele aparecia, sabia mais ou menos o horário. E por que eu estou te contando essa história? Para dizer o quanto nós éramos bonzinhos, a fim de abrir mão do nosso bem-estar para tratar alguém que estava na rua? Não. Porque depois os anos passaram e a vida melhorou. Irmãos, nesses últimos anos eu tive a oportunidade de doar carros, eu tive a oportunidade de doar grandes quantias em dinheiro, eu fui um dos investidores da reforma da nossa igreja, né? E eu tive a oportunidade já de fazer coisas grandes por muita gente. Mas eu vou te dizer, nenhuma delas me deu tanto prazer como dar aquele café com leite, aquele pedaço de pão para aquele homem. Porque ali eu sabia que eu estava agradando o Senhor, que eu estava verdadeiramente experimentando o que a viuvinha experimentou, repartindo do pouco que eu tinha com alguém. Você pode achar que é exagero, mas não é, irmão. Quem tem filho pequeno aí sabe quanto custa ter uma criança pequena em casa, né? E você ganhando muito pouco, você controla realmente tudo. Eu controlava o tempo do banho. A gente tinha ali o nosso tempo de banho, era bem curtinho, era ali de 3 a 5 minutos no máximo. E de vez em quando a Vanusa ia lavar o cabelo, que era um pouquinho mais demorado, né? Mas não tinha para onde cair, porque senão a conta de luz chegava e não dava para pagar, irmão. E era assim que a gente vivia, mas aquela sensação de ter aquele tempo, de ter aquela pessoa ali, de saber que, né, eu estava realmente fazendo o que Deus queria, não tem preço. Eu não sei se ele se manteve na igreja, porque depois que nós mudamos de endereço, eu nunca mais tive contato com ele, mas ele ia numa igreja lá da vila, depois disso, ele frequentava aquela igreja, né, que Deus realmente já deve ter recolhido ele era bem velhinho. Isso já faz alguns anos, né? Já faz aí pelo menos uns 15 anos. E provavelmente ele já se foi, mas com certeza ficou a marca na vida dele, né? Devia ser prazeroso para ele também, eu tenho certeza disso. Agora, queridos, Deus nos chama para ter compaixão, Deus nos chama para andar em amor, Deus nos chama para
ser socorro bem presente na vida das pessoas, né, para nos usar, para representá-lo na terra, mas há uma forma certa de fazer isso. Um dos maiores erros da igreja é achar que todo mundo tem que receber aquilo que está pedindo. Quem já assistiu o Todo-Poderoso aí? Entrega, irmão, tem mais gente, vai, fala a verdade. Aê. Isso aí, irmão, não faz, tem polícia aqui, né? Qualquer coisa, eu já chamo os policial da casa, aí a gente monta um pau de arara e bate na sola do pé ali e vem para fora, né? Eu adoro aquele filme, toda vez que passa eu assisto, lá em casa a gente gosta muito. Mas tem aquela parte do filme que ele responde sim para todos os e-mails lá, né? Ele acha uma saída para responder as orações, joga as orações para os e-mails, e daí ele põe sim para todos os e-mails e o mundo vira um caos, né? Você já imaginou, pastor? Você dá sim para todos os irmãos da igreja aqui? Será que nós íamos ter muitos mortos aí? Porque assim, às vezes a gente deseja o bem do outro também, né? Então, nós não podemos sair atendendo a toda necessidade sem primeiro fazer o quê? Consultar a Deus. Consultar a Deus. O ponto 1 aqui é a compaixão, é a forma de demonstrarmos o nosso amor a Deus. O ponto 2 é consultar a Deus, sempre. Querido, não tem coisa pior para a sua vida do que você tirar alguém que Deus colocou no deserto. Não tem coisa pior do que você estender a mão para alguém que Deus abandonou. Ai, pastor, que heresia, vai falar isso para Saul, para Ananias e Safira. Deus tem a forma dele de trabalhar com as coisas. Deus tem a forma dele de trabalhar na vida das pessoas. Eu me lembro que, depois de um tempo de convertido, minha mãe chegou para mim, meu pai era dono de bar, foi dono de bar minha vida toda, e minha mãe chegou para mim e falou, escuta, um dia nós estávamos em casa, eles foram jantar lá em casa, enquanto meu pai estava brincando com as crianças, ela falou para mim, escuta, você está orando para Deus fechar aquele bar? Eu falei, mãe, não orei ainda não. Eu estou orando para Deus alcançar o coração do pai. Ela, mas por quê? Eu falei, porque Deus tem o jeito dele de fazer as coisas. Tem umas orações que eu não tenho coragem de fazer. Ela falou para mim, mas eu quero que você ore, porque eu não aguento mais aquilo. Não aguento mais trabalhar em bar, né? Eu quero que você ore. E eu comecei a orar, irmão. Mas não demorou muito. Não demorou muito. Uma tarde, meu pai estava lá. Entrou 3 rapazes no bar. O bar dele era grande. Fechou as 2 portas do bar. Renderam eles, armados. Queriam um cofre. Queriam mexer com a minha sobrinha que estava lá. Deram 2 ou 3 coronhadas na cabeça dele. Mas eu tenho até hoje guardado o vídeo daquele ladrão fechando a porta do bar. Porque nunca mais ela foi levantada. Então Deus tem a forma dele de fazer as coisas. Tivemos que trabalhar com meu pai por alguns anos para que a revolta que ele ficou fosse curada. Mas eu tenho certeza que aquele ladrão foi enviado por Deus, pastor. Porque o meu pai mudou da água para o vinho depois que fechou. Ou melhor, do vinho para a água, né? Depois que fechou aquele bar. Hoje, inclusive, eu moro onde era o bar. Nós reformamos o sobrado e eu moro lá. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que nós precisamos passar por elas. Por muito tempo eu indaguei a Deus, né, com a família do lado da minha mãe, toda crente. Eu indaguei a Deus por que eu não conheci Ele antes. Por que eu não criei nele antes.
Mas quando eu olho o que alcance social representa hoje, eu não teria condições de fazer o que nós fazemos hoje, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho de rua, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho sobre as drogas, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho sobre a política. Não sei se vocês sabem, mas a única parte do meu testemunho que eu tenho vergonha são os 12 anos que eu passei na política, né? Irmão, se você trabalha com política, Deus te abençoe, é só uma brincadeirinha, tá? Não fica bravo comigo. Para mim foi ruim porque eu fui fraco demais, né? E me entreguei para as coisas erradas. Mas quem faz do jeito certo, né? Pode ser um abençoador. Mas brincadeiras à parte, essa vida que eu levei lá atrás faz toda a diferença porque eu faço hoje. Pensa, né, um bom TDAH como eu, na política, o que era? Mas foi lá dentro da política que eu aprendi a ter compaixão pelas pessoas. Eu usava as coisas erradas para ajudar pessoas que realmente precisavam. Eu não preciso nem dizer que quando eu estava na política eu era responsável por comitê de bairro. Mesmo sendo de dentro do gabinete, eu pedia para o político. Cara, não me deixa aqui nesse gabinete, eu odeio esse lugar. Eu quero estar lá na vila. Eu gostava de estar no balcão do bar com a galera, fazer festa com a turma. Eu gostava de levar a cesta básica, de emprestar o ônibus para a comunidade usar nos velórios e passeios e tudo mais. Porque Deus já tinha um plano, foi ali que Ele me formou. Foi ali que Ele construiu. Então eu não posso dizer que o que eu vivi foi ruim. Teve a sua parte boa, teve o seu aproveitamento, assim como José, por exemplo. Pensa que vidinha miserável que esse menino teve. Passou a vida se lascando. Estou falando de José do Egito, tá, irmão? Não é do Zé, não. Sempre tem um Zé na igreja, né? Tem o Zé aqui, não? Tem também? Mas estou falando do Zé do Egito. Você olha para a história do cara, quem quer passar pelo que José passou? Ser rejeitado pelos seus irmãos, ser vendido como escravo. Aí, olha que desgraceira, o cara é vendido como escravo, cai na graça de um figurão, e aí a mulher do figurão lasca com a vida dele de novo. Lá vai o miserável para a cadeia de novo. Para chegar naquilo que Deus queria fazer com ele. Ele precisava passar por aquilo. Então é importante, irmãos, quando você vai fazer intervenção na vida de alguém, quando você leva alguém a Jesus, quando chega alguém na igreja, cara, me irrita às vezes, né? As pessoas me procuram, não, porque chegou um irmão na nossa célula e ele tem problema com droga e a gente está pagando o aluguel, está pagando a luz, está dando água. Mas daí vocês não estão fazendo nada diferente do que já fizeram a vida toda para o cara. Tem que entender de Deus, cada pessoa, qual é o estender de mão que ela precisa. Às vezes a pessoa precisa aprender a receber um não. Às vezes o estender de mão, a compaixão, é ensinar para ela que nem tudo na vida ela vai ter. Então tem que estar conectado a Deus para ser essa resposta de oração na vida das pessoas. Eu tive que aprender a ser brando, irmão. A maioria das pessoas tem que aprender a dizer não. Eu tive que aprender a ser brando, porque eu não tenho dificuldade em dizer não. Eu comigo na pressão é não. Fez pressão, irmão? Já era. Perdeu. E aí Deus tem que intervir depois, se for mesmo a vontade de Deus, que Deus, o Espírito Santo, intervém para que eu possa dar continuidade naquilo. Porque eu não faço nada para ninguém sem ter uma resposta de Deus antes. Amém? Você vai mais além. Pastor, que heresia é essa, né? Ter compaixão é dizer não. Mas você vê Jesus diante de Pedro, quando Pedro tenta tirar ele do processo dele. Quando o diabo tenta usar Pedro para tirar Jesus do processo dele.
que Jesus disse para Pedro? Saia da minha frente, Satanás. Porque Jesus tinha que passar por aquilo. E você só pode estar aqui hoje porque Jesus passou por tudo que passou. Tinha um processo. Não dava para ele simplesmente abrir mão daquilo, por mais que Pedro estivesse preocupado com ele, querendo ajudar. Então, ter compaixão tem a forma certa de fazer. Amém? E eu acho que a parte mais importante de tudo isso é sempre você lembrar de que tudo que nós fazemos para o nosso próximo tem que apontar para Jesus. Tem que apontar para Jesus. Sabe, querido, não tem a ver conosco. Eu sorri ali quando você orou hoje. Cara, é isso aí, ó, Deus junta tudo, porque o texto que eu escolhi para esse terceiro ponto está lá em Romanos 11:36, que diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Deixa eu contar uma coisa para você. Espero que os teus visitantes hoje sejam de outra igreja e não seja não crente, irmão. Se for não crente, tampa o ouvido aí. Mas isso aqui, tudo isso aqui, não é para você. Não tem a ver com você. Aquilo que o irmão estava fazendo aqui hoje, não é para você. Não tem a ver com você. Quando você socorre alguém lá fora, não é por você. Não tem a ver com você. O Evangelho, nenhuma parte, nenhum aspecto do Evangelho tem a ver conosco. Não é para que você apareça. Não é para que aumente os meus seguidores. Não é. Eu tive uma experiência uns anos atrás de um pastor amigo meu. Eu fiquei algum tempo sem ver ele e ele veio no evento lá na igreja que era o Casa de Zadok, lembra? Tinha todo ano tinha lá na igreja, no Água Verde. E aí eu me lembro que eu encontrei ele assim no portão da igreja. Eu era o administrador da igreja na época e estava aquela loucura, né? Rapaz, eu estava assim, eu realmente não tinha tempo de dar atenção para ele naquela hora, mas eu parei para dar um oi, para dar um abraço nele. Em 1 minuto, aquele cara conseguiu contar para mim o que Deus tinha feito na vida dele todos os últimos anos. Tudo que ele tinha feito pelos outros, tudo que ele tinha feito para a igreja dos outros, tudo que ele tinha feito. E eu saí tão triste dali, porque eu tinha uma admiração tão grande por aquele homem. E eu falei, nossa, como pode alguém tão profundo em Deus, com tão bom depósito de Deus, não enxergar que não tem a ver com Ele? Sabe, querido, nós somos nada. Por isso que nós precisamos de salvação. Nós somos tão ruins que a salvação tem que vir pela graça, porque nós não conseguimos conquistá-la. Você consegue entender isso? Foram mais de 6.000 anos Deus tentando resgatar o homem do pecado original. E no fim ele teve que mandar o próprio filho para fazer isso no nosso lugar. Então, querido, tudo que você faz pela vida do outro é dom divino. Se você canta bem, é dom divino. Se você prega bem, é dom divino. Se você tem dinheiro para abençoar a vida de alguém, é dom divino. E você não pode se vangloriar por um dom que não é seu. E é por isso que a maioria dos cristãos não consegue viver o que a Bíblia diz que está à nossa disposição.
Porque se o cara orar por alguém, aquela pessoa for curada de um câncer, ele liga lá para o Jornal Nacional e pede uma palhinha lá na abertura do Jornal Nacional para ele poder contar que a pessoa foi curada do câncer através da vida dele. Tem gente que ensina qual é a oração que vai levar à cura, ou os 7 passos para a prosperidade. As 15 semanas da unção como se Deus fosse um computador programável, que aquilo que a gente faz com que Deus haja de uma certa maneira. Falando isso, não parece ridículo? Todo dom que vem de Deus é divino. Todo dom que vem de Deus é escolhido por Deus para um propósito maior. Então é por isso que muitas vezes as coisas começam a acontecer nas nossas vidas e param. Porque a gente começa a se vangloriar daquilo que não é nosso. Então, querido, quando nós damos algo a alguém, nós não damos para ficar contando aquilo para o resto da vida como um troféu. Simplesmente porque o troféu não é nosso. E aí aqui existe uma explicação para algo que já me perguntaram várias vezes. Por que que o novo convertido vive tanta experiência com Deus? Você já viu um novo convertido dizendo, olha o que eu fiz? Olha o que a minha santidade fez? Eu fiquei em jejum 40 dias. Passei 30 noites nos montes, eu sou o legendário número 800, 900, 1684. E aí Deus agora opera, através da minha vida, todas estas coisas. Mas você vai para a palavra, e você vê um apóstolo Paulo, que começa se apresentando como apóstolo, e termina dizendo, eu sou o menor de todos os meus irmãos. Porque quanto mais a graça de Deus se manifestar na sua vida, mais você vai entender que não tem nada a ver com você. Quanto mais a graça de Deus se revela nas nossas vidas. Sabe, queridos? Às vezes eu paro e fico me perguntando, por que eu estou aqui? Porque eu olho para o alcance social e falo, Deus. Às vezes assim, confessar um pecadinho aqui para vocês. Às vezes dá a impressão que Deus é meio louco, que Ele gosta de umas coisas assim. Né? Tanta gente boa, tanta gente formada, tanta gente poderosa nessa área. E Deus bota um maluco que nem eu lá, TDAH, ex-adicto, que queimou mais de 78% dos neurônios. Sabe? Mas aí a gente olha e o Espírito Santo diz, é porque não é quem faz, não é quem está lá. Eu costumo dizer para a minha equipe isso. Amanhã ou depois, o pastor Marciano pode entender que é hora de eu estar em outra frente de trabalho, e quem for vir para cá, aí eles falam, pastor, não vai ser igual. Eu digo, não, querido, vai ser melhor. Vai ser melhor, porque quem está fazendo isso aqui é Deus. Não tem nada a ver com o pastor Anderson. Quem está fazendo o que faz nas nossas alcances é Deus. Não tem nada a ver com o pastor Luciano, com o pastor Marciano. Eles são os vasos. É óbvio que se a qualidade do barro for boa, o resultado vai ser melhor na mão de Deus, irmão. E é aqui que você tem que entender. É aqui que entra a santificação. É aqui que entra a busca. Quanto mais santificado você está, mais você vai ouvir a voz de Deus e mais certeza você vai estar do que o que você faz
está no coração de Deus. É só essa a diferença daquele que se entrega mais do que o outro. É simples assim. Mas no final, tudo que nós fazemos é dele, é por ele. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, aponta para ele. As pessoas têm que olhar nas nossas vidas e não ver o nosso grande esforço, mas ver a graça de Deus na minha vida. Ver a graça de Deus na sua vida. Ver a graça de Deus nas nossas vidas. João 1,3 diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nós gravamos uma série sobre evangelismo no Alcance Curitiba. E uma das perguntas que me foi feito por uma pessoa me fez, que gerou em mim o conteúdo dessa série. Eu estava num lugar falando sobre propósito e identidade. E essa pessoa chegou para mim e perguntou: pastor, qual que é o nosso maior propósito? Qual que é o nosso maior propósito? Porque assim, a igreja tem tantos propósitos, né? Que às vezes fica difícil. Se você perguntar isso para um profeta, ele vai dizer que é a profecia. Se você perguntar para o evangelista, ele vai dizer que é evangelizar. Se você perguntar para um pastor, ele vai dizer que é cuidar das pessoas. E eu refletindo sobre aquilo, eu cheguei na conclusão de que o maior propósito de um crente é amar a Deus. E aí o Espírito Santo falou: não. Amar a Deus é a maior obrigação de um crente. Porque você não pode frequentar uma igreja e se dizer cristão se você não ama a Deus com toda a força do seu coração. Mas o maior propósito de um crente é levar as boas novas do Senhor Jesus. Foi para isso que nós somos alcançados. Mas não no sentido do evangelismo que a gente conhece, do evangelismo institucional, mas o sentido do evangelismo de vida. Deixa eu falar uma coisa para você, com todo o sono que você está. Se o teu amor por Deus não é percebido pelas outras pessoas, tem algo errado. Porque assim, irmão, vamos lá, quem que é casado aí? Amém, glória a Deus. Quem é solteiro? Misericórdia, vou orar por vocês, para Deus ter pena. Vamos pôr um parceiro, uma parceira nessa história aí. Quando a gente ama alguém, o mundo sabe disso, não sabe? Eu não sei, mas lá na igreja ninguém tem dúvida do quanto eu amo a minha polaca. As pessoas veem no cuidado, na forma de falar, na forma de conduzir. Não fica dúvida. Mas aí tem uns caras que você tem contato com ele, para não falar das caras, que assim, se você não perguntar, você não descobre que ele serve a Deus. Você vê que a pessoa já, né, quando você pergunta sobre a fé dela, ela diz: eu sou de tal igreja. Não, mas não foi isso que eu perguntei. Perguntei se você crê em Jesus. Porque você pode estar aqui dentro da igreja e ser um ateu. Porque se as tuas atitudes não comunicam o seu amor por Deus, você é um ateu. Forte, né? Mas é real.
Tem gente aí, não precisa erguer a mão não, mas hoje a febre é o pai e a mãe de pet, né? É o que mais tem por aí. E cara, não tem, a pessoa não consegue esconder o amor que ela tem pelo animal e não tem nada, não tem problema com isso. Cada um na sua, depois que responda a Deus, né? Mas aí você vê a pessoa no dia a dia dela e você não consegue encontrar aquele mesmo amor por Deus, pelo próximo. Nós temos lá no nosso bazar e na parada social sempre a adoção de animais. E na primeira vez que a pessoa me procurou para levar esses animais até lá para fazer a adoção, porque ela resgata da rua, né? Todo mundo que ela conversou antes falou, não, pastor Anderson não vai gostar dessa ideia. O negócio do pastor Anderson é gente. Nem vá falar com ele que você vai levar um não. E passou o tempo, ela falou com um, falou com o outro, e aí ela criou coragem um dia e veio falar comigo. E num primeiro momento, irmão, eu olhei para aquilo e eu falei assim, não pode. A gente está brigando contra os pais de pet aí para equilibrar, né? Ter pet, amém, mas trazer para a família dar o sobrenome aí já é exagero, né, irmão? Tá brabo comigo, fica brabo com o pastor Luciano também, tá? Porque ele também fala isso. Mas eu fui para casa e eu estava orando. E aí parece uma coisa, né? Minha rede social começou a mostrar coisa de bicho, né? E aí eu vi uma matéria sobre o trabalho, um trabalho em que os cachorros eram usados no hospital para cura de crianças com câncer. Para trabalhar na autoestima, para trabalhar, né, na parte da depressão, do medo que causa quando a pessoa recebe aquele diagnóstico. E eu falei, uau! E o Espírito Santo me falou, faça isso. Sabe, queridos, na última parada foram 27 animais adotados. Mas eu não fiz pelos animais. Eu fiz por aquilo que Deus mais ama, que são as pessoas. Que são as pessoas. Eu fiz porque eu parei para ouvir a Deus, para fazer as coisas pelo verdadeiro motivo. Então, às vezes, a gente deixa de fazer as coisas pelo próximo, porque não entende o propósito de Deus nas coisas. Por quê? Porque não ora, porque não busca. Porque vai pelo próprio entendimento. É muito importante nós desenvolvermos essa relação com o Espírito Santo de uma forma que fique claro aquilo que temos e o que não temos que fazer. É claro que eu não estou pedindo para você pegar a chave da sua casa e dar para alguém sem ter um comando de Deus. Não estou pedindo para você pegar a chave do seu carro e dar para alguém sem ter um comando de Deus. Mas às vezes a gente pode parar o carro e compartilhar daquilo que temos com alguém que está na rua. Alguns anos atrás, eu saí da igreja e estava chovendo, e aí tinha um cara no sinaleiro. Aí eu confesso que eu torci para o sinaleiro não fechar, mas o sinaleiro fechou. E aí eu só abri assim um pouquinho, né, na canaletinha ali do carro e passei a moedinha para ele, ele pegou a moedinha, abriu o sinal, eu saí, o Espírito Santo falou, uau, foi para isso que eu te chamei? E eu fiquei com muita vergonha na hora. Fiz a volta imediatamente, parei, deixei o carro no meio da rua, desci,
Sentei no meu fio com aquele homem, debaixo de chuva, conversei com ele, ouvi a história dele. No final, eu pedi para dar um abraço nele, orar por ele. Então, eu dei um abraço apertado nele, orei por ele, combinamos. Depois, no outro dia, eu passei, peguei ele, levei para uma casa de recuperação, investimos na vida dele. E eu pensei que aquele era o propósito de Deus, porque ele era louquinho de pedra. Ele dizia que tinha um chip na cabeça que os extraterrestres monitoravam ele o tempo todo. E o tempo passou, um dia alguém chegou na igreja, uma senhora chegou na igreja e falou: Anderson, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem uma parte muito importante na minha vida e eu nunca te contei. Porque um dia eu saí aqui da igreja e eu estava assim, desanimada das pessoas, de ver tanta maldade, de ver tanta coisa ruim, de ver as pessoas não ter amor. Às vezes a pessoa, né, investe rios de dinheiro numa coisa banal, mas não traz uma cesta básica para a ação social da igreja, não ajuda um parente que está precisando. E eu estava desanimado assim. E aí eu passei num sinaleiro e você estava na chuva, abraçado com um cara, orando por ele. E aquilo mudou a minha percepção a respeito das pessoas, restaurou a minha fé nas pessoas. Sabe, amigo, você nunca sabe o propósito de Deus para algo que Ele pede para você fazer. E eu sei que muitos pensaram, quando eu comecei a ler o texto aqui, e eu pedi para repetir, que mais bem-aventurado é dar do que receber, que o pastor já ia entrar por uma vibe de que tem que, né, dar dinheiro para a igreja, tem que, né, ofertar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é sobre valores, é sobre ser resposta de Deus. Não é sobre dinheiro, é sobre amor. Eu fui uma das pessoas que recebi muito na minha conversão. Muitos irmãos investiram na minha vida. Mas as coisas das quais eu me lembro com amor não são as financeiras. Eu me lembro de um irmão que um dia antes eu confessei para ele todos os pecados mais nojentos e obscuros que vocês podem imaginar. Pensa num cara que foi usado pelo capeta, fui eu. Em todas as áreas. Eu sempre oro para Deus apagar minha mente, mas parece que eu tenho que lembrar para contar. Mas eu sentei, principalmente na área do caráter, na área sexual, com aquele homem, no sábado. E eu contei para ele assim coisas que eu tenho vergonha até de lembrar. E no outro dia, no domingo, ele me pôs sentado na mesa com a esposa e com os filhos pequenos dele. Naquele dia eu olhei para aquela família e eu falei: eu quero a minha família desse jeito aí. Estava separado da minha esposa já há 2 anos. Estava perdido, sem direção, sem estrutura nenhuma. Mas naquele dia aquele homem me deu esperança com uma pequena atitude de amor. Ele não tinha muito, mas ele abriu mão. Ele abriu mão. Anos depois, andando com ele, eu descobri que aquele dia ele não tinha nem condição de comprar carne. Ele comprou carne fiado para fazer o almoço para mim poder ir lá. Então não é sobre dinheiro. Quando a gente diz dar, não é sobre coisas. Quando Jesus fala sobre dar, não é sobre coisas. É sobre compaixão. É sobre estar atento. Tem coisas que nós não podemos fazer, mas que Deus pode fazer através das nossas vidas. Quando você faz alguma coisa simplesmente por fazer, ela vai ter um resultado. Mas se Deus comissionar, e se você estiver atento e ouvir a voz de Deus, e deixar ser uma ferramenta na mão de Deus, muitas vidas vão ser marcadas.
Talvez algumas dessas coisas você nem vai saber. Você nem vai saber. Talvez você vai descobrir anos depois. Mas uma coisa eu tenho para te dizer. Se você quer agradar a Deus, aprenda a ter compaixão, estar sempre disposto a fazer qualquer coisa por outra pessoa que Deus pedir. Sabe, não tem sensação melhor. Eu não sou muito ajustado psicologicamente, irmão. Ainda tem uns get-get aí que eu estou mexendo. E sabe, queridos, quando eu acordo de manhã, eu sinto a presença do Espírito Santo na minha casa, e eu vejo a minha família linda. E aí eu lembro que se dependesse de mim, nada disso existiria. Sabe, querido, não tem como eu levantar aquele dia e não decidir no meu coração que eu vou fazer tudo o que Ele pedir para mim fazer. Não tem como. Se você tiver um coração grato porque Jesus é na sua vida, não tem como você sair de casa com um coração egoísta, pensando só em você mesmo. A gente precisa aprender a andar como Ele andou. Abrir mão daquilo que a gente acha. Eu acho. Pensa num demônio que tem dentro das igrejas, é o tal do eu acho. O eu penso é primo dele. Eu acho, eu penso. Eu não vejo bem assim. Esse primo distante, lá do terceiro grau, segundo grau. Para de achar, de pensar, sabe, a gente tem que ir para a palavra. A gente tem que entender que o Evangelho não é sobre nós. E que é um privilégio para nós fazer parte dele. Sabe, querido, Jesus não precisa de nós, mas Ele nos quer no processo. Isso é um privilégio. É um privilégio. E não importa quão pequeno você acha que é, não importa quão inadequado você acha que é, Ele sempre vai te usar. Porque Ele criou um propósito para cada um de nós. Todos nós temos um propósito. E quando a gente converte o nosso coração para estar apto a dar mais do que receber, você vai viver o propósito de Deus para a sua vida. Não importa a área. Não importa se o teu dar é servir aqui na igreja, se o seu dar é servir fora, lá no Valentes do Reino, com o nosso irmão lá. Não importa se o teu dar talvez seja na escola que você trabalha, na empresa que você trabalha. Ou talvez o seu dar seja com a família complicada que você tem. Mostrando a luz do Senhor para eles. Não no que você fala, mas nas suas atitudes. Porque para corrigir as pessoas nós somos bons, mas para amar. Mas o meu sonho como pastor é levar as pessoas a entender que a essência do amor a Deus é o amor ao próximo. E que Jesus não colocou essas duas coisas juntos como maior mandamento, por acaso. Então, no final, não importa se você está vindo na igreja todos os domingos. Se você não ama o teu próximo, você está longe de Deus. E está precisando mais misericórdia do que aqueles que você julga que precisa. Nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar. Eu sei que não é uma palavra confortável. Eu sei que não é a palavra que talvez muitos queriam ouvir hoje. Talvez você veio para cá com alguma necessidade, querendo uma resposta de Deus.
Mas se você entender essa palavra, todo o resto vai acontecer automaticamente. Sabe, queridos, tem coisa que eu nem oro. Eu nem oro. Às vezes só passa no coração aquele sentimento assim de, puxa, isso seria legal para mim. Mas aí eu não tenho tempo, porque eu estou tão ocupado com as coisas de Deus. E passa um tempinho, meu telefone toca. E eu vou ver, é aquilo que passou no meu coração tão rapidinho ali. Porque uma coisa eu sei, nosso Pai, Ele cuida das nossas coisas, enquanto nós cuidamos daquele que Ele ama. Foi para isso que nós fomos chamados. Para sermos a representatividade da Trindade nesta terra. Se você já aceitou Jesus, você tem algo que ninguém mais tem. Tem o Espírito Santo habitando dentro de você, querendo construir este amor, querendo construir algo que vai durar pela eternidade. E você não vai conquistar a eternidade recebendo. Você precisa entender isso. O pastor Luciano falou sobre algo hoje bem importante. A eternidade está lá para todos que tiverem Jesus como Senhor e Salvador, e glória a Deus por isso. Mas o galardão na eternidade, ele é conquistado com aquilo que você faz aqui na terra. São as suas atitudes aqui na terra que definem o seu galardão na eternidade. A eternidade é para todos. Amém. É pela fé no Filho de Deus. Mas como você vai viver lá? E aí, irmão, não importa se você não conhece a palavra, não importa se você não é um teólogo, não importa se você não sabe cantar um louvor ou dizer um trecho da Bíblia de cor. Eu também não sei. Só sei 2 Coríntios 5,17. Que foi Deus que me falou, aí ficou gravado. Mas TDAH, irmão, você fala agora, 2 minutos depois já esqueci. Não lembro mesmo. É físico. Não adianta lutar contra. Mas eu sei que no dia que Jesus chegar para mim, Ele não vai perguntar quantos versículos da Bíblia eu decorei. Ele vai querer saber quantas pessoas eu amei que Ele colocou no meu caminho. Eu tenho convicção de que é essa primeira pergunta que Ele vai fazer para todos nós. O quanto você amou. E a segunda vai ser o quanto você perdoou. Porque essa é a essência de Jesus, amar e perdoar. E se a gente quer ser parecido com Ele, é isso que nós temos que aprender. Temos que parar de ser uma igreja que acha que amor é ar-condicionado, é cadeira bonita, é show bem feito. Isso não é amor. Isso é qualidade de vida. Então, saia daqui hoje com essa convicção. Não é sobre isso aqui, irmão. Não é sobre esse prédio. O prédio está maravilhoso. Eu vim aqui antes, no meio da obra, né? O prédio está maravilhoso, está lindo, mas não é sobre isso. Esse aqui é o tempinho de refrigério e preparo que Deus nos dá para a gente ser lá fora aquilo que a gente precisa ser. E aí é só dando. Você vai dar tudo o que precisa, irmão. Você vai dar tempo. Você vai dar oração, você vai dar ensinamento, você vai dar finanças, você vai dar socorro. Você vai dar tudo que pedirem. Tudo que Deus pedir para você dar. Mas se você não estiver conectado a Ele, o teu amor com Ele não estiver bem estabelecido, você vai ficar se sentindo aquele peixinho fora d'água, porque você vai olhar para o irmãozinho que acabou de chegar nadando de braçada. Você vai olhar para aquele outro irmãozinho que está indo já, né? Está partindo para a glória,
nadando de braçada e você está ali, ó, só olhando. Só olhando. Cara, que vida. Não sei como alguns aguentam viver isso. Viver sendo espectador das coisas de Deus. Não é para isso. Quando você entende que lá fora tem área para tudo. Lá fora tem campo para todo tipo de semeadura e colheita. Lá fora precisa de todos vocês aqui. Todos vocês aqui vão atingir pessoas que outras pessoas não podem atingir. Deus vai usar você para falar com pessoas que eu não vou ter acesso. Você entende que louco que é isso? Para fechar e para a gente terminar. Eu vinha voltando de uma viagem com o pastor Luciano há um tempo atrás. E aí, falei, vou dar aquela tietada básica, né, irmão? Ele tinha pregado uma mensagem lá, pegou 3 tempestades, transformou numa doutrina. Eu falei, misericórdia, entrou no rol da raiva, né? A gente lê e não consegue. O cara pega 3 tempestades, não tem nada a ver um com a outra, na Bíblia, e faz uma conexão e traz o ensinamento de vida para a gente. Eu virei para ele e falei, pastor, você entrou no rol da raiva. Estou com raiva de você, porque... diz que Deus não tem filho favorito, mas Ele te deu uma Bíblia que não existe para nós, né? Que eu já procurei essa versão aí, com essa revelação automática, e não tem. Mas eu queria tanto poder, assim, eu tenho uma necessidade de poder ensinar um pouco melhor, né? Ensinar, eu sei que eu não vou conseguir ser como você, mas eu queria, né, entender melhor as coisas para mim poder ensinar. E ele virou para mim assim, já era de madrugada, a gente estava voltando de Irati. Saímos depois do culto no domingo de Irati, estávamos entrando em Curitiba, e ele virou para mim assim dentro do carro e falou, e eu queria saber lidar com dependente químico que nem você. Aí eu falei, entendi. Eu ouvi até aquele da 5ª série lá, o tonhonhonho. Entendi. Sabe, naquele dia eu entendi. Deus não precisa de um monte de Luciano Subirá, Ele precisa só de um. Porque Ele precisa de nós com aquilo que Ele nos deu para derramar sobre as outras pessoas. E quando você retém, você não está agradando a Deus. Mas quando você deixa fluir, vai vir cada vez mais. Cada vez mais, quanto mais você dá do que Deus te deu, quanto mais você derrama do que Deus te deu, mais você vai receber. E é onde a sua expressão e a sua relevância vão nascer. E é tão orgânico, querido, que você olha para trás. E você não sabe quando começou. As pessoas me perguntam, quando começou o alcance social? Acho que o dia que eu converti. Porque não tem um dia específico. É uma junção de tantas coisas que Deus foi fazendo. Amém, querido? Você recebe essa palavra com amor? Você jura que se o pastor falar que quer me trazer aqui de novo, você vai deixar? Você fica de pé, por favor. Reflita a respeito disso. Reflita a respeito disso. Reflita se os seus relacionamentos, se o teu dia a dia, se as pessoas à sua volta conseguem ver esse amor de Deus na sua vida. Se você consegue realmente. E ninguém está livre de problema, tá, irmão? Todos nós temos problema. Todos nós passamos por dificuldade. Mas a nossa essência tem que ser esse amor. Porque ele é derramado sobre nós 24 horas por dia, 7 dias por semana. Deus não deixa de nos amar porque a gente falhou, porque a gente errou, porque a gente não manifestou a glória dele. Ele continua nos amando. Nós estamos conectados a esse amor o tempo todo. Só basta a gente decidir
transbordar desse amor sobre a vida das outras pessoas. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Leva os seus pensamentos ao Espírito Santo agora. Ignora tudo ao teu redor. E tira um tempo para você refletir a respeito da sua vida, das suas atitudes. Quantos não a gente tem dito para Deus, não conscientemente, mas com as nossas atitudes? Quanto nós temos deixado de ser usados? Quantos talvez já não se perderam porque olharam para as nossas vidas e não viram a presença de Jesus em nós? Fala com Deus aí. Vamos pedir perdão a Deus essa noite e renovar a nossa aliança com Ele para que Ele possa fazer de nós uma ferramenta poderosa nas mãos dEle. Pai, em nome de Jesus, que esta noite, Senhor, não seja em vão. Que as Tuas palavras possam ecoar ao longo das vidas de todos aqueles que estão aqui hoje, Pai. Ensina-nos a amar a Deus acima de todas as coisas, mas também nos permita amar os nossos irmãos. Derrama sobre nós deste amor incondicional. Nos ensina, Senhor, a amar simplesmente por amar. Nos ensina a amar sem interesse, sem receber nada em troca. Porque queremos ser uma referência neste mundo tenebroso e escuro. Queremos ser o farol que o Senhor vai usar. Queremos apontar para a pessoa de Cristo através das nossas vidas e das nossas atitudes. Move os nossos corações para este propósito, Senhor. Transforma a nossa realidade para que esta realidade possa transformar a vida de pessoas à nossa volta. Queremos impactar o mundo através do Teu grande amor, Pai. E nos colocamos à Tua disposição para sermos corrigidos e ensinados em tudo aquilo que precisamos largar ou melhorar, para poder, Senhor, derramar o Teu amor sobre todos aqueles que o Senhor colocar em nosso caminho. Nós Te amamos, Senhor Jesus, e queremos ser como Tu. Queremos fazer parte desta história que o Senhor está construindo. Usa-nos, Espírito Santo. Usa-nos e transforma-nos ao Seu bel prazer, para que nós possamos ter esse sentimento de missão cumprida, e então ir ao Seu encontro e ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.